Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma continuação do assunto anterior que nós tivemos, que era calor e temperatura. Então, só para lembrar, nós falamos um pouquinho a respeito de escalas termométricas, falamos sobre dilatação térmica, falamos sobre cálculo de calor sensível, calor latente, fizemos exercícios referentes a trocas de calor e falamos das mudanças de estado físico e falamos finalmente sobre a transferência de calor de um lado para o outro, de uma região para outra. Nesse vídeo em particular, nós vamos abordar um pouco sobre uma aplicação do estudo de calor, que foi o desenvolvimento das chamadas máquinas térmicas. É importante lembrar que é o seguinte, na verdade, o estudo de máquinas, o desenvolvimento das máquinas térmicas, ele foi anterior, em boa parte, ao próprio estudo do calor. Já haviam alguns cientistas que faziam alguns estudos referentes ao calor, aos fenômenos térmicos, mas eles não tinham isso não foi necessariamente o ponto de partida para a existência das máquinas térmicas. Então, neste momento, é um momento em que a tecnologia se antecipa à ciência. A ciência vem depois para explicar essa tecnologia e para melhorar essa tecnologia. Então, é isso que vai acontecer no estudo das máquinas térmicas. Primeiro aparecem as máquinas térmicas. E, no sentido de melhorar as máquinas térmicas, o estudo do calor é melhorado, ok? Então é assim que a coisa vai ocorrer. Então, vamos começar, vamos falando. Primeiro vamos falar, para que servem máquinas, né? O que é uma máquina? Uma máquina, na verdade, é um sistema que nós temos, é uma invenção que nós tivemos para poder facilitar a nossa vida. Então, a ideia básica da máquina, então nós temos aqui duas pessoas carregando uma caixa e aqui nós temos uma pessoa carregando duas caixas. Então a ideia das máquinas é justamente essa, é facilitar a nossa vida. Essa é a ideia. E ao longo da história nós criamos várias máquinas para facilitar a nossa vida, né? Então, por exemplo, nós temos máquinas que nos ajudam a fazer o trabalho. Então, por exemplo, uma furadeira, ela nos ajuda a fazer um trabalho. Uma máquina de costura, ela nos ajuda a fazer um trabalho. Uma escavadeira, ela nos ajuda a fazer um trabalho. E existe, por exemplo, a máquina de lavar roupa que faz o nosso trabalho, ou realmente ela nos substitui na tarefa de fazer. Então, basicamente é isso. Nós temos um ônibus, por exemplo, que é um veículo de transporte e que nos auxilia na realização de uma atividade. Então, ele nos leva de um lugar para o outro, né? Muito bem. No caso dessa furadeira, basicamente, ela utiliza o que? Ela é energia elétrica que é utilizada para fazê-la funcionar, né? No caso da máquina de lavar, também. No caso aqui, nós temos um motor de combustão interna que faz o trabalho, e aqui também, né? Então, nós vamos falar em particular, nesse tópico, sobre um tipo de máquina que usa o quê? Que usa o calor para produzir movimento. Então, as nossas máquinas térmicas, elas fazem justamente isso. Elas convertem o calor em trabalho mecânico. Quando eu falo trabalho mecânico, eu estou falando em movimento. Então, vamos usar o calor para movimentar coisas. Então, é basicamente isso que uma máquina térmica faz para a gente. Agora, como que um calor consegue movimentar as coisas? O calor sozinho por si, ele não consegue fazer nada, né? Qual é a ideia de fazer o calor, de o calor conseguir movimentar coisas para a gente? A gente passa o calor, em geral nas máquinas térmicas acontece o seguinte, a gente pega o calor, dentro das máquinas térmicas existe uma certa quantidade de gás, existe um gás, que pode ser o próprio ar ou pode ser algum outro tipo de gás em especial. Na medida em que a gente passa calor para o gás expande, o gás expandindo ele empurra alguma coisa e produz movimento. Então, na verdade, a transformação do calor em movimento, ele é uma transformação que passa necessariamente através de um fluido, digamos assim, né? Então, o calor ele é mandado para uma massa gasosa, a massa gasosa ela vai expandir e quando ela expandir, ela vai movimentar, ela vai empurrar alguma coisa. Então, é assim que as máquinas térmicas realizam o trabalho. Elas pegam o calor, passam para o gás expande e o gás empurra alguma coisa para a gente.
Nesse vídeo, o que nós vamos fazer é abordar esse estudo das máquinas térmicas e eu vou fazer um apanhado um pouquinho histórico de como que foi esse desenvolvimento, ok? Então vamos lá. Qual foi a primeira máquina térmica que a gente tem conhecimento? Na verdade, não é uma máquina térmica, né? É uma ideia de máquina térmica. Foi essa máquina chamada máquina de Heron, que foi concebida na Grécia Antiga. Então a ideia aqui é a seguinte: você dentro dessa esfera aqui, você tem um pouco de líquido, de água, né? Ou aqui embaixo, e o que que você tem? Na hora que você pega aqui e aquece aqui embaixo, a água que está aqui dentro vai virando vapor, e ela é impulsionada para cima, e ela vai sair por onde? Vai sair por aqui. Como essas saídas estão em oposição, isso vai criar um movimento de rotação. Então a gente consegue observar isso nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Perceba que a ideia do Heron na Grécia Antiga é uma ideia boa, né? Só que, nessa verdade, essa máquina ela não serviu, do ponto de vista prático, ela não serviu para nada, ela não foi utilizada para absolutamente nada. Apenas ficou registrada aí na história a ideia, né? Quando é que a máquina térmica realmente vai ter um status, né? Vai realmente nascer e vai começar a fazer atividades para a gente? Ela vai nascer para fazer atividades para a gente na Revolução Industrial. Na Inglaterra, do meio do século XVII para o século XVIII, começa o período da Revolução Industrial. As pessoas saem do campo, vão para a cidade, o consumo aumenta e é necessário mais energia. Num primeiro momento, o que os ingleses fizeram? Eles começaram, para ter mais energia, eles começaram a cortar árvore e queimar árvore. Só que depois, digamos assim, acabaram-se as árvores e aí eles tiveram que recorrer às minas de carvão, né? A princípio, o carvão estava na superfície, então dava para pegar o carvão com facilidade, levar para siderúrgicas, inclusive, para produzir calor, para poder fazer aço, principalmente, porque precisava. Mas depois, com o passar do tempo, essa produção de carvão começou a ficar mais complicada. As minas começaram a ficar cada vez mais profundas. E na medida em que você vai fazendo minas cada vez mais profundas, o que que acontece? Vai aparecendo água. Então, as minas nessa época, elas começaram a ficar cada vez mais profundas. Essas minas eram, na verdade, umas coisas muito absurdas, né? As pessoas trabalhavam dentro dessas minas em condições que não eram nada humanas, digamos assim, né? Lá dentro você tinha uma certa quantidade de pessoas, os mineiros, né? E o que você tinha animais que transportavam é, esse carvão que era retirado de dentro das minas para fora, mas inclusive você tinha também, inclusive nessa época, crianças que trabalhavam dentro dessas minas, porque às vezes ficava muito apertado as fendas que eram cavadas e só uma criança conseguia passar pelas fendas. Então eles colocavam inclusive crianças de 5, 6, 7 anos para trabalhar aqui. Agora, voltando ao nosso assunto, a parte mais importante aqui é o seguinte, é que dentro dessas minas tinha muitas vezes tinha muita água e você tinha que bombear a água para fora, né? E como é que se faz para bombear a água para fora? Aí é um outro problema que a gente tem que para ser resolvido, né? Basicamente, como é que a gente bombeia a água para fora? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, olha, de bombeamento de água e aí a gente vai comentando. Essa aqui é uma bomba manual. Então, como é que funciona essa bomba manual? Ó, abaixou, a água está aqui embaixo. Na medida em que esse êmbolo aqui vai subindo, vai criando vácuo aqui. Então, a água que está aqui embaixo vai sendo empurrada para cima pela própria pressão atmosférica, né? Então, aí, na hora que essa haste é empurrada para cima, a água quer voltar, mas aí essa válvula fecha. Fecha.
Então, e essa válvula aqui abre, então a água que está aqui embaixo fica na parte de cima. Aí você puxa de novo, abre, mais água entra, fecha, a água sobe mais um pouco. E esse processo vai sendo realizado até que a água atinge aqui o nível aqui e consegue sair. Mas o detalhe, esse tipo de bomba aqui funciona, e ele funciona bem, para até 10 metros de profundidade. Mais do que isso começa a não dar certo. Por quê? Porque quem empurra a água para cima, na verdade, é a atmosfera, é a pressão atmosférica. É como se fosse, por exemplo, você sugando um suco num copo com um canudinho. Por que, quando você suga, o líquido sobe? Sobe porque, na verdade, a pressão atmosférica empurra o suco para dentro da sua boca. Você cria uma espécie de vácuo dentro da sua boca e aí a pressão atmosférica suga o líquido para dentro da sua boca. Se você não acredita muito nisso, você faz a seguinte experiência: pega um canudinho, coloca dentro do refrigerante, do suco aqui, por exemplo, e pega um outro canudinho, põe na sua boca e põe do lado de fora. Não põe dentro do suco, põe do lado de fora. E aí aspira ao mesmo tempo. Você vai ver que você não consegue sugar o líquido. Por quê? Porque a pressão dentro da sua boca vai ser igual à pressão atmosférica. E aí a pressão atmosférica não consegue empurrar para dentro. Então é basicamente isso. Esse é o funcionamento das bombas. E essas bombas aqui não eram muito úteis para poder sugar a água das minas que já estavam ficando cada vez mais profundas, muito mais do que 10 metros de profundidade. O problema para a resolução da água nas minas, de como bombear a água para fora das minas, ele foi inicialmente atacado e foi uma tentativa de resolução foi dada por esse cara aqui chamado Thomas Savery, que é um inglês. Ele era um aristocrata, mas que gostava de um pouco de ciências, etc. E ele criou uma máquina. Foi a primeira máquina a vapor, né? A primeira máquina que utilizava o calor para realizar trabalho. E nesse caso, qual seria o trabalho? O trabalho era bombear a água de dentro das minas para as fora das minas, né? Bom, basicamente é o princípio de funcionamento dessa máquina, né? Do Thomas Savery. Era o seguinte, ó, aqui tinha uma caldeira que que aquecia a água, criava vapor, aí o vapor caminhava por aqui, esse vapor ganhava pressão, e vamos considerar que isso aqui está vazio, então isso aqui enche de gás aqui, de vapor aqui. Aí, depois que isso aqui enchia, ele fechava isso aqui, essa haste aqui. Aqui tem uma válvula e aqui também tem uma válvula. Essa válvula está fechada, essa válvula está fechada. A água da mina vai vir aqui de baixo, né? A água que a gente quer bombear está aqui embaixo. Então, o que, que vai acontecer nesse caso aqui? Depois que esse vapor altamente quente entrar aqui dentro, depois de um certo tempo, o que, que ele faz? Ele fecha a válvula e joga um spray de água em cima desse recipiente aqui. Na hora que ele jogar uma quantidade de água, um spray de água nesse recipiente, esse vapor aqui condensa e vira um pouquinho de água aqui. Só que na hora que isso acontece, a pressão aqui dentro cai bastante. Cai e cai muito, né? Então é como se criasse um vácuo aqui dentro. Aí o que, que ele faz? Abre essa válvula que está aqui. Aí a água que está aqui embaixo sobe e vem para cá. Uma vez que a água subiu e atingiu o nível aqui, o que, que ele faz? Fecha essa válvula aqui. E aí o que, que ele faz? Abre novamente essa válvula aqui. O vapor vem para cá, só que agora o que, que o vapor faz? Vai criando pressão aqui sobre essa água que está aqui e ele abre essa válvula aqui. Aí essa água que está aqui é empurrada e bombeada para cima, né? Então o processo é basicamente esse, né? E de funcionamento da máquina a vapor de Savery. E dessa maneira ele conseguia bombear a água para alturas maiores do que 10 metros por causa da pressão enorme que ele cria dentro desse recipiente. Mas o problema estava justamente aí, nessa pressão enorme que ele cria nesse recipiente. Nessa época, nem o recipiente até era um pouco resistente, mas essas mangueiras aqui não eram nada resistentes. E era muito comum essas bombas explodirem. Quando explodia, era uma calamidade total. Mas o fato é o seguinte, essas bombas naquela época funcionaram durante algum tempo e foram bastante vendidas, né? Uma evolução dessas bombas, posteriormente aperfeiçoada, né,
foi feita por um amigo do Savery, que foi, aqui tem uma fotozinha, né, da época, desculpa, uma ilustração da época, da bomba que o Savery criou. E a próxima evolução no passo dessa máquina térmica foi a máquina a vapor de Newcomen. O Newcomen, inclusive, ele foi sócio do Thomas Savery lá atrás, né? Então, essa daqui, ela já usa um sistema um pouco diferente, é um aperfeiçoamento daquela lá. O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma caldeira que gera uma certa quantidade de vapor, e esse vapor vai pegar nesse pistão que está aqui, ó. Vai enchendo esse pistão que está aqui. Na medida em que vai enchendo esse pistão que está aqui, esse pistão é empurrado para cima. Esse pistão é empurrado para cima, o que é que acontece? Essa haste aqui é empurrada para cima, ela sobe, essa daqui desce. Então, essa daqui descendo, ela pressiona a água que está aqui, nesse recipiente. Se tiver fechado, se eu tiver um recipiente com água aqui, eu vou pressionando a água aqui, abre essa válvula aqui e essa água vem para esse recipiente aqui. Aí depois o que que acontece? Era um sistema semelhante ao sistema anterior do Severin. Você resfria esse aqui, na hora que você resfria isso aqui, o que que acontece? Esse pistão aqui desce, na hora que ele desce, esse aqui sobe e esse aqui puxa a água novamente. Puxa a água aqui. Puxando, na hora que ele descer, tem uma válvula aqui embaixo que fecha, você pressiona aqui, em vez da água ir lá para baixo, vem para cá e ela lentamente vai sendo bombeada para cima novamente. Então, essa máquina aqui já tinha menos causas de explosão, já basicamente não tinha problemas de explosão. O problema é que essa coisa de você ficar resfriando esse cilindro aqui perdia muita energia aqui. Mas muitas dessas máquinas foram vendidas e se espalharam pela Inglaterra durante algum tempo. Então foi uma máquina que teve muito sucesso, né, na época, embora não fosse uma máquina muito econômica, porque você aquece o cilindro, e bombeia e depois resfria o cilindro para você esquentar o cilindro novamente, criar pressão aqui dentro, você vai gastar bastante vapor. Então você está queimando bastante energia aqui embaixo, né? Bastante carvão aqui embaixo para poder manter essa máquina funcionando, né? Mas é uma máquina que funcionou durante algum tempo e era a máquina que estava disponível na época.